Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. 8º dia, 2 de março, dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Movimento mundial. O dia 8, né? O dia de hoje e o dia de amanhã. Vamos falar um pouco sobre as 3 mensagens angélicas da verdade presente para os nossos dias, principalmente a primeira mensagem, né? Porque a primeira mensagem trata do início do juízo investigativo e, consequentemente, na segunda mensagem desmascara o falso sistema de adoração que vamos ver. Eu creio que na lição no estudo de amanhã, mas enfim. Apocalipse 14, versos 6 e 7 é dito, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem é uma mensagem de boa notícia. Chegou a hora que Deus vai julgar. Temam a Ele, o Criador. É interessante a gente ver que ele usa praticamente a mesma linguagem de Êxodo 20, se não me engano, no verso 11, né? Quando ele diz: porque fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui ele fala: e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante esse contexto e essa linguagem, inclusive a fonte das águas, nos lembrando também do dilúvio, que foi um juízo da época. É interessante, importante essa paráfrase praticamente do quarto mandamento, porque no contexto do fim, né, quando se levantar, se proclamar o decreto dominical, que é a marca da besta, a marca da autoridade de Roma, da Igreja de Roma no mundo, estará em evidência, né, o mandamento de Deus do sábado e a marca da autoridade da Igreja Católica no mundo cristão, que brevemente será imposto na sociedade como um todo, que é o dia de domingo, né? Não existe você descansar no primeiro dia da semana, isso é ilógico, né? Até pelas leis da natureza não faz sentido você descansar no primeiro dia. Mas enfim, falando de Cristo, que é o cabeça da igreja, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o cabeça da igreja e ele nos concede os dons espirituais para que a igreja seja edificada. Aqui é dito também: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui diz então que nós chegamos, né, por meio da oração, por meio da nossa entrega, né, nós fazemos parte, praticamente aqui, assim dizendo, né, pela fé, da família de Deus, da família celestial. E vamos sendo aperfeiçoados, assim como os justos que passaram por esta terra, Abraão, Noé, Daniel, eles foram sendo também aperfeiçoados. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1, verso 20, Jesus explicando a João. E é interessante também esse verso porque ele diz, né, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você vê ali no Apocalipse capítulo 1, Jesus passeando, né, entre os candelabros. Ou seja, Jesus mostra que a igreja é dele, que ele tem o controle da sua igreja. Muitos se afastam da igreja por isso ou por aquilo, seja qual for o motivo, não há motivo para nós nos afastarmos da igreja, a não ser que nos proíbam, né? Aí você tem que procurar uma outra igreja mais próxima de sua casa
Mas aí é um caso realmente extremo, né? Quando alguém por um motivo ou outro, sei lá, por alguma justiça, expulsa você da congregação, né? Mostra que você não é mais bem-vindo ali. A igreja não é dele, né? Mas os seres humanos são assim, né? São falhos. Falando do desapontamento, passou-se o tempo de expectativa e Cristo não apareceu para a libertação do seu povo. Isso se referindo a 1844, como vimos um pouco no dia 7, falando do santuário. Experimentaram um amargo desapontamento. Entretanto, os propósitos de Deus estavam se cumprindo. Ele estava provando o coração dos que professavam estar à espera de seu aparecimento. Muitos que abandonaram ali aquele movimento, né? Pelo menos três classes de pessoas que abandonaram os movimentos. Uns abandonaram a fé completamente, porque nunca de fato tinham se convertido, estavam ali por medo. Outros voltaram para suas igrejas mornas, que não gostaram de ouvir a notícia que Jesus estaria voltando, e outros continuaram estudando a palavra de Deus para saber o que foi que erraram, né? Onde foi que erraram, porque a profecia estava correta, né? Mas eles erraram qual seria o evento. E desse movimento foi que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, ela surgiu no calendário profético de Deus. Ela não surgiu por uma briga, né? Como você vê aí, igrejas, um líder briga com o pastor e sai, monta um ministério para ele. Aí vem, né? Assembleia disso, assembleia daquilo, assembleia ministério não sei o que, e sai montando aí em cada esquina você vê uma igreja diferente, mas nada se volta para a verdade bíblica de fato, como ela. Ninguém aponta, por exemplo, que o juízo de Deus ele já começou, e não apontam o juízo de Deus como uma boa notícia, mas falam só que as pessoas serão lançadas no fogo eterno, ainda mais dizendo que a pessoa vai queimar eternamente. Isso é um insulto, uma blasfêmia contra o caráter de Deus, um Deus de amor que nos criou para vivermos com Ele eternamente, e o ser humano é que escolhe se vai querer ou se não vai viver com Ele eternamente. Cumprimento da profecia. A profecia da primeira mensagem angélica, apresentada em Apocalipse 14, teve seu cumprimento no movimento do Advento de 1840 a 1844. Tanto na Europa como na América do Norte, homens de fé e oração ficaram profundamente comovidos quando foi chamada a sua atenção para as profecias. O Espírito de Deus insistiu com seus servos para darem advertência. Por todas as partes disseminou-se a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E essa mensagem vem sendo propagada ainda até hoje. Apesar, né, do desapontamento, né, Deus ele não havia abandonado seu povo. Aqui diz, né, seu espírito ainda permaneceu com os que não negaram de forma precipitada a luz que tinham recebido, nem atacaram o movimento adventista. Embora a maioria abandonasse a contagem anterior dos períodos proféticos, negando assim a validade do movimento fundamentado nela, alguns não estavam dispostos a renunciar aos pontos de fé e a experiência que eram apoiadas pelas Escrituras e pelo testemunho especial do Espírito de Deus. Acreditavam que tinham adotado sólidos princípios de interpretação no estudo das Escrituras, sendo seu dever se apegar firmemente às verdades já obtidas e continuar o mesmo método de pesquisa. Então, com fervorosa oração, revisaram seu posicionamento e estudaram as Escrituras para descobrir em que haviam errado. E como não viam nenhum equívoco em sua explicação dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais cuidadosamente o assunto do santuário. Aquilo que a gente havia dito, né? Eles erraram o evento, mas a profecia estava correta. O que eles estudaram, os cálculos todos corretos, só que não era a volta de Jesus. Era exatamente o início do juízo investigativo, quando Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo, assumindo assim também a figura, né, a posição, digamos assim, de sumo sacerdote, que é aquele que ministra no juízo. Jesus intercede por nós e Jesus também ministra no dia da expiação escatológica. E aqui é um pouco falando do ministério de Cristo na Terra,
Diz aqui que unicamente os métodos de Cristo terão um verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhe as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ordenava: siga-me. Tem gente que nunca viu a pessoa, não conhece a pessoa e quer pregar para ela, e muitas vezes você vê aí na rua berrando, gritando, né, sem ter tem coragem para ir, de fato, né? Mas talvez essa coragem seja uma vaidade humana e não, de fato, uma coragem que vem do Espírito Santo. É porque a gente deve ir com sabedoria, estudar a vida de Cristo para saber como é que Jesus fazia. Jesus não simplesmente ia a qualquer pessoa e começava a falar coisas que ele tinha um modo de falar. Cada pessoa ele tinha uma linha certa de pregação, um método, né? A verdade era a mesma. Ele era o Messias, ele era o Salvador do mundo e as pessoas tinham que se arrepender. Mas a cada pessoa ele tinha um método diferente, mas o Evangelho era o mesmo. A Nicodemos ele falou de um jeito, por exemplo. A mulher no poço de Jacó ele falou de outro, mas a mesma verdade. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode nascer no reino de Deus. E ali é onde fala que, com Nicodemos, que quando ele for levantado, ele vai atrair a todos a ele, né? E aí vem o solene verso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele disse a Nicodemos: eu sou. Já a mulher, ele falou de uma outra forma, mas ele se revelou também para ela: eu sou eu que falo contigo. Então a gente tem que ter sabedoria, tem que se relacionar com as pessoas, mostrando que temos realmente interesse em seu bem-estar, mas nunca deixando de falar a verdade como Jesus fazia, né? Ele falava a verdade. Ele dizia, a pregação de Jesus era: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Não necessitamos, aqui falando ainda que Jesus, né, ganhava a confiança do povo e dizia: siga-me. Então Ellen White fala aqui no Desejado de Todas as Nações: não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para dar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há um coração humano necessitado de consolação. Onde há um coração humano necessitado. Ela não fala de vários corações, por exemplo. É aquela coisa do dia a dia, né, de você se relacionar com as pessoas e na conversa você conhecer um pouco dela. Fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. Seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Por isso que ele diz lá, no grande julgamento em Mateus 25, tive fome, tive sede, estive nu, estive preso. Os salvos vão dizer quando, né, te vimos assim, porque aquilo se tornou um hábito natural de que tem o Espírito Santo e que vive para Cristo, fazer o bem. Já aqueles que não tinham comunhão com Deus, que não tinham o Espírito Santo, eles vão dizer quando te vimos assim. Ainda assim é hoje, né? As pessoas veem de repente alguém com a posição, uma classe social, digamos assim, né, um poder aquisitivo menos, né, e acha que aquela pessoa é menos importante, né? Mas todas as pessoas são importantes para Jesus. Ele não faz acepção de pessoas, e muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas, e muitas vezes aqueles que estão presos, né, não têm a devida atenção da igreja, aqueles que estão, ou dos que se dizem seguidores de Cristo, aqueles que estão nos hospitais, né, aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade financeira ou dificuldade espiritual. Os motivos de oração de hoje é exatamente pelos desafios e projetos da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo.
Eu particularmente oro todas as manhãs pelos projetos da igreja, por cada instituição da igreja, colégio, hospital, editora, enfim, cada instituição, né? A comportagem, cada membro, cada funcionário, cada pastor. Particularmente eu já oro todas as manhãs. E a ação missionária, famílias inteiras foram reavivadas com a mensagem do segundo advento, em 1844. Mantenha a chama desta mensagem sempre acesa em seu lar, realizando o culto familiar diário. Ela diz ainda, Ellen White, que tudo o que devemos fazer tem que estar voltado com o pensamento nas 3 mensagens angélicas, ou seja, não podemos deixar de advertir o povo. Amanhã falaremos mais sobre as mensagens angélicas. Que você tenha um ótimo dia com Jesus, que Deus te abençoe. Amém.